me chamo Kelly Bote, sou ginecologista e obstetra aqui em Gramado. E hoje trouxe uma amiga, fisioterapeuta e doula, Fernanda. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia pélvica. Fê, te apresenta pra gente, por favor. Bem-vinda! Obrigada, te agradecer, né, por ter me convidado. Né? Um prazer. Me sinto honrada, de verdade, desse convite. Eu sou fisioterapeuta pélvica, já tem 13 anos de formação e como fisiopélvica também eu tenho 12 anos já de formação. Mas de uns 5, 6 anos para cá eu me destinei somente à fisioterapia obstétrica, né, praticamente. E a demanda maior hoje do consultório é a maioria, né, gestantes, né, que me procuram para se preparar para o parto, né, e também tem a demanda das incontinências urinárias, né, mulheres que têm dor na relação. Então a gente atende também essas mulheres em todas as fases da vida dela. Fê, como é que funciona? É uma pós-graduação? A faculdade de fisioterapia são quantos anos? 5 anos. 5 anos? Isso. E aí tu faz uma prova para uma pós? Como é que foi contigo? Aí tu faz uma pós, né? Na verdade é uma escolha, né? De carreira, do né? local também, porque tem várias, né? Isso, vários locais. Isso. Aí eu fiz uma pós-graduação de 2 anos, só que a pós não te prepara para nada, só te dá o título, né? E aí tu tem que fazer... Prática. Exatamente. Outros cursos de extensão e todos os anos tu tá te atualizando, né? Porque toda hora mudam conceitos, mudam, né, coisas e tu tem que estar toda hora te atualizando nessa área, principalmente na obstetrícia, né? E a questão da doula, como é que surgiu isso pra ti? Porque a Fê, ela é fisiopélvica e doula. Sim. Provavelmente pra poder entrar dentro do hospital, exato, né, Fê? Eu vinha preparando gestantes e lá a gente cria um vínculo muito grande de amizade, de relação, de intimidade, né? E aí eu começava a preparar elas e ela sentiu a necessidade de, Fê, tu não pode estar no dia do parto comigo, porque eu vou sentir tanta segurança de tu estar comigo. E aí veio esse estalo de poder estar participando também no momento, né? Como doula, né? Como físio e doula para ajudar elas também. Muito bem, Fê. E aí tu achou assim, não, vou fazer o curso de doula para poder ter mais prática ainda, né? Entrar dentro do hospital. Infelizmente, aqui em Gramado, a gente ainda não consegue colocar o fisioterapeuta pélvico dentro da cena do parto, né? Como parte da equipe técnica, exato, né? A gente até já teve acompanhantes familiares, fisioterapeutas, que acabavam dando uma mãozinha ali, né? Sim. Como segundo acompanhante, mas como membro da equipe técnica, não, né? Sim. E de qualquer forma, tu te sentiu, então, assim, bem recebida? Sim. E a verdade foi as pessoas que me escolheram, né? Foi um chamado, não foi nem tipo eu quero ser, porque eu quero ser, né, a torto e direito, não, foi um chamado. E sim, me sinto bem recebida. No hospital hoje em dia já, né, já é uma coisa bem mais normal a gente ter outros profissionais, né? Sim, não, mas tu entrou numa fase em que as doulas já eram bem vistas por aqui, né? Também. Dentro do cenário hospitalar, assim, isso ajuda, né? Isso. Não são todos os médicos, né, que permitem, né? Então, mas me sinto bem. Normalmente, enquanto a paciente está fazendo ali o pré-natal também contigo, tu já conversa, né? Se o médico aceita ou não a profissional. Sim. Infelizmente, aqui a gente ainda tem alguns colegas que não trabalham com doula. Então, limita um pouco. E aí, a gente acaba conversando com a paciente, né? Vocês, ou a doula, ou a físio. Já orientando, né? Sobre o profissional. Exato. Conversando com a Aline, eu já descobri até, assim, já tiveram algumas pacientes que estavam com outro profissional que não assistia parto com doula. E aí a Aline, a paciente se vinculou tanto com a doula que trocou de médico. Exato. Pra poder ficar com a doula, né? Exato. É uma segurança, né? Se os médicos soubessem, né? Até facilita o trabalho de vocês, né? Facilita. Kelly, muito, né? Facilita muito. Tá ali muito. acompanhando porque a doula fica ali o tempo inteiro com a mulher, né? O médico consegue vir, dar assistência e sair, né? Porque não tem necessidade de ficar o tempo inteiro, mas facilita muito. O que eu ia te perguntar, Fê? Assim, no geral, assim, a gente não vai falar só sobre parto. Quando que tu acha que a paciente... Agora falando no parto, quando tu acha que a paciente deveria procurar o serviço da fisioterapia pélvica? De gestante? De gestação, a partir de 13, 14 semanas de gestação já dá para começar, né? Ela chega pra gente e a gente faz todo um levantamento do histórico de vida dela, hábitos de vida, né? E faz uma avaliação física também, né? Pergunta sobre gestações anteriores, né? Isso também faz parte da avaliação. E aí depois, o que muitas nem imaginam que tem, né? É o toque ginecológico, né? Porque a gente precisa avaliar uma musculatura íntima e não tem outra forma de avaliar sem ser
fazendo toque ginecológico. Diferente do toque obstétrico, né? Muito diferente, né? Sim. É mais para avaliar mesmo a questão da musculatura pélvica dessa mulher, né? Porque a gente acha que a receita de boa, é só contrair, relaxar o assoalho pélvico, e não é isso, né? Vai muito além. E às vezes, eu tô treinando, tô fazendo pilates e tá achando que tá se preparando para o parto, achando que tá fazendo uma fisioterapia pélvica, e não é, né? A gente precisa dessa avaliação para dar mais condução, né, no nosso tratamento, porque às vezes é uma mulher que tem fraqueza da musculatura, às vezes é uma mulher que tem tensão da musculatura, e não é um exercício, né, para todo mundo. Então, não é só um pompoarismo que vai resolver o problema, gente. Exatamente. Então não adianta comprar o cursinho na internet. Não adianta achar assim, não, mas a minha prof de Pilates, ela me dá dicas. Não é, gente, é tomar dedada, entendeu? É exame de toque, né? É inspeção da vagina ali, né? Sim. E muitas chegam lá e nem imaginam que tem essa situação, né, de ter que se expor, né? Mas não é uma exposição, a gente tá acostumada todo o tempo, profissional. Né? Exatamente. Mas não me depilei, isso não vai ter... Isso tu faz pro boy se ele merecer. Isso não atrapalha em nada. Se tu quiser, né? Também. Isso não atrapalha em nada, né, a investigação ali, e a partir dali, daquele achado, daquela musculatura, às vezes é uma mulher que não tem nem consciência perineal, o que é muito comum de acontecer também, e a gente começa a trabalhar essa, né, em passos de formiguinha, muitas vezes, a consciência perineal dessa mulher, o que é muito importante, né? Sim. As pessoas não têm noção do que um exame de toque vaginal pode nos ensinar, né? Como profissional, sim. Né? Então, teve uma vez que eu conversei com uma doula e ela me disse assim... Ai, o médico ficou fazendo uma careta na hora que tava tocando a paciente, achei tão estranho. Eu falei, não. É que num toque vaginal a gente fica assim... é como se tivesse um olho nos exatamente, dedos, né? Exatamente. Então a gente fica aqui tocando e tá assim, cintura sagital tá aqui, tem assinclitismo, não tem assinclitismo, tá em qual nível de deli. Enfim, a gente como obstetra avalia isso. Óbvio que... a gente, como profissional, médico também, né? Sente quando a paciente tem alguma contratura, sente quando essa vagina é muito mais relaxada, né? Mas nós médicos não temos essa formação para orientar a paciente, né? Sobre os exercícios, né? Que tem que ser feitos, enfim, exercícios de Kegel, respiração e N exercícios mesmo dinâmicos ali na gestação e no trabalho de parto. É muito engraçado que às vezes as pacientes vêm assim com uma folhinha. Estreito superior, tais exercícios. Estreito médio. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas elas anotam, né? Mostra que estudou, né? Exato. E Fê, falando nesse cenário agora assim da fisioterapia pélvica, não só no parto. Porque assim, pro parto a gente sabe que quem não quer parto normal também tem que fazer fisiopélvica, porque a fisiopélvica ela não auxilia só no parto, mas sim na gestação, né? Sim. Então, quando a gente for pensar assim, mas eu vou ficar com bexiga... Eu não vou ficar com bexiga caída porque eu vou fazer cesárea. Lê do engano, amor. Não é o parto que causa a distopia genital, né? É normalmente a gestação em si. Sim. É a sobrecarga ali do peso, né? Tudo. Então, é importante que a paciente se prepare na gestação, independente da via de parto. A fisioterapia pélvica sempre vai ser muito, assim, muito elucidativa, né? Ter noção do nosso assoalho pélvico. Eu falo para as pacientes, a gente treina bíceps na academia, treina cérebro, lendo, mas não treina assoalho pélvico, né? E às vezes tu fala em assoalho pélvico, as pessoas nem sabem do que se refere, né? E assoalho pélvico, aqui é a estrutura do quadril, né? E o assoalho pélvico é como se fosse o chão da casa dessa mulher, né? É esse assoalho mesmo, com esse nome, para suporte da gestação, do peso do bebê, né? Da placenta, dos órgãos dessa mulher que vão estar também, né? Sobrecarregados, né? E esse assoalho pélvico ele tem que fazer essa função de sustentação, né? E não só de sustentação, de função, na verdade, né? Porque a gente não precisa ter um assoalho pélvico super forte, rígido, não é isso, até porque para parto normal a gente também não precisa ter. A gente tem que ter só uma função legal desse assoalho pélvico, nem de mais, nem de menos, e com essa consciência. Então, gerar força para essa mulher, né? Fortalecer e dar função para sustentação, e também gerar consciência perineal para essa mulher, né? E na cesárea, a gente vai ter também desconfortos causados pela gestação, né? Alterações estruturais da gestação, e prevenir também incontinências urinárias, né? Não só trabalhar por parto,
normal. Mas trabalhar a mobilidade pélvica também, sim, e diminuir e melhorar questões, prevenir também incontinências urinárias na gestação e também pós-gestação. E até infecções, né, Fê? Também. Porque ajuda a melhorar a lubrificação vaginal, também, né? Isso, Se as pessoas tivessem noção, né, do quanto essa consciência perineal nos ajuda, acho que todo mundo faria uma avaliação de fisioterapia pélvica na vida, né? E eu sou muito agradecida porque tem médicos como tu, né, que indicam muito fisioterapia. Acho que não sai uma paciente lá, eu tenho certeza disso, que não sai uma paciente do teu consultório sem tu enviar para uma, né, nem todas vão, a gente sabe. Recomenda, né? Vai quem quer. Mas da importância, né, e saber quando o profissional, o médico sabe a importância, né, de trabalhar a fisioterapia pélvica é muito bom. É aquela coisa, assim, é conhecimento de si mesma, né? Sim. Às vezes vai melhorar a tua vida sexual, vai melhorar a tua... Autoconhecimento. A tua frequência urinária, evacuatória, né? Exato. Então é tudo isso. Ajuda em todos esses setores, Exato. né? Sim. Sexual, né, Também. gente? Tem gente que tem desconforto sexual e acha que é normal, né? Então vamos falar das não gestantes, Fê. Sim. Assim, o que tu acha? Quando que uma mulher deveria procurar uma fisioterapeuta pélvica? O sonho de toda fisioterapeuta pélvica é que a mulher venha sem nenhuma queixa e fale que veio lá só por prevenção, né, de algum distúrbio, de alguma patologia que possa vir ter no futuro, né, é o sonho. Raramente acontece, mas a gente fica muito feliz quando isso acontece, né, mas geralmente elas já chegam com alguma queixa, né, geralmente é queixa de incontinência urinária, que ela tá vindo de muitos anos com essa queixa, né? E aí ela tá vendo que tá passando os anos e tá piorando, porque ela começou... eu perco só um xixizinho, só umas gotinhas. Gente, não é normal, não precisa. Não é. Sim. Esses dias eu ri e fiz xixi, caiu uma gotinha, mas foi só uma gotinha. Não, gente. E essa gotinha, ela vai virando perda em jato, depois ela vira perda completa, e aí o buraco fica muito mais embaixo, né? Então, quanto antes a gente procurar, melhor. Casos de prolapso pélvico, que é a bexiga caída, né? Bem conhecida como bexiga caída, que às vezes a mulher não tem o sintoma de perda de urina, né? Só tem a bexiga caída mesmo. A mulher tem uma sensação de peso. Realmente, os órgãos, eles caem para fora, ou muitas vezes caem para fora da cavidade, né, da vagina, mas às vezes eles estão caindo. Então, a gente consegue fazer... A gente tem graus de distopia genital, Exato. né? Alguns graus a gente não consegue reverter, somente cirúrgico, mas em alguns a gente consegue restabelecer que eles, pelo menos, não piore acelere. Tanto. Exatamente. Então, a gente faz essa prevenção também. Dores na relação, né, como eu já falei, muitos casos de vaginismo, que também é pouquíssimo falado, né? Meninas jovens com dor na relação, desde a primeira relação, que não conseguem ter penetração. Eu já tive paciente de 40 anos que Sim. foi coletar pré-câncer e não conseguia. Sim. E aí eu falei, fulana, mas isso é um vaginismo. Sim. E a paciente extremamente chateada disse, mas como que nunca ninguém me falou isso? A não ser que tu entre no Google lá e procure, né? Sobre Não, a paciente até, como é que nenhum médico anteriormente me disse isso? Não sei, né? Mas enfim. Inclusive, eu acho até que foi uma que me procurou e a gente conseguiu pouquíssimas sessões tratar. Verdade. E ela me agradecia imensamente, assim. Eu já tive paciente que eu tive que levar pro bloco cirúrgico pra fazer coleta sedada. Sabe? Sim. Então, assim... Tem alguma coisa errada, Exato, né? Não tá certo. Então, assim, não é normal a gente sentir Não é normal a gente sentir dor nem desconforto, na relação sexual, no exame ginecológico. Sim. Às vezes a gente fica um pouco mais nervosa. Tem pacientes que têm crenças pessoais, questões de religião, histórico de abuso. Medo de engravidar também, muitas vezes. Que pode contrair, que pode tornar o exame ginecológico muito mais desconfortável. Mas assim, doloroso não é o normal, né? Exato. Eu também já tive uma paciente uma vez que ela, por uma questão financeira, não fez a fisioterapia pélvica. E quando foi pro parto, ela acabou descompensando a pressão e a gente teve que induzir o parto. E aí, ela não conseguia ser tocada. Eu não conseguia colocar o misoprostol dentro dela pra fazer a indução do parto, né? E aí, chegou um momento em que o marido dela falou, doutora, vamos pra cesárea, porque assim, ó, ela começa a ficar nervosa quando vai fechar às 4 horas do exame de toque. Sim, Então, tipo assim, e a paciente nunca teve desconforto com o pênis do marido na relação. Vai explicar, né? Vai explicar, né? Então, provavelmente, se tivesse sido manejada antes,
já ia ter resolvido. Às vezes Ou melhorado, né? Também. Às vezes é uma questão psicológica, às vezes e é físico também, né? A gente não pode negar que existem as duas coisas. Não adianta dizer relaxa, amorzinho, toma um que vinho, não vai dar certo. Não vai adiantar. Ou tem uma... Vinho é pior, porque demora mais pra ou gozar. arruma um amante, coisa assim, nada. Não, gente! Mas a gente consegue trabalhar nessas queixas também, e muitas ficam surpresas, porque também deixaram anos aquilo ficar, né? E aquilo fica num ciclo vicioso de dor, né? A mulher vai ter relação sexual, ela se contrai todinha, porque ela fica na expectativa de que vai doer, porque ela sabe que aquilo é traumático e o corpo se protege, né? A reação do corpo inconscientemente ela já passa a não gostar da relação, porque o processo é traumático. Exatamente. Né? Então, o ser humano, nada do que é ruim, ele quer repetir. Exatamente. Né? Então, se aquela trans é ruim, ela não vai querer repetir. Né? E aí, cada vez vai, enfim, atrapalhar mais a vida sexual do casal. Exato. Né? Casos de bexiga hiperativa, né, algum distúrbio ou patologia referente à questão urinária, né, eu vou muitas vezes ao banheiro, ou às vezes eu tô botando a chave na porta, vou entrar dentro de casa e já perco um pininho de xixi, e aí são incontinências de urgência, né, a gente trata também. Tem o público masculino que eu trato, mas o meu amor maior, assim, de coração pulsa mesmo, é o público feminino, e eu acho que é... questão de endometriose também a gente trata, né? E hemorroida, né? Hemorroida também. Né? Ou fissura. Anismo Por que as pessoas têm, né? Elas contraem demais o esfíncter anal e acabam tendo problema de hemorroida, problema de fissura. Sim. E isso aí também, né? Sim. Ensina a fazer o cocôzinho ali, posições, né? Questão de menopausa também, que às vezes vem a dor na relação, a diminuição da lubrificação. Então, tudo isso a gente... e no pós-parto também, né? A reabilitação do assoalho pélvico no pós-parto, reabilitação abdominal no pós-parto, né? Aquela mulher que tem uma queixa de diástase, né? Que a barriga não voltou como era antes, a gente traz essa função de volta, né? Fazendo essa reabilitação. Lembrando também que a barriga não precisa voltar em um mês, né, gente? Não. A gente fica 9 meses embarangando, não é em um mês que a gente tem que estar zerada, né? Pelo amor de Deus, o foco é o bebê, o corpo a gente vai organizando com o tempo, né? Mas saber que a estrutura toda de abdômen vai ter relação com o assoalho pélvico também. Então, às vezes, não é só trabalhar o assoalho pélvico, a gente tem que ver a mulher num todo e estabelecer o que essa mulher precisa. Tu sabe que eu já tive paciente pós-cesárea, que quando voltou pra revisão, ela me disse assim, Kelly, simplesmente, quando eu vou ter relação, eu não sinto o pênis do meu marido dentro de mim. Tá. Né? Então, foi cesárea, amor. Sim. Não foi paranormal. Então, não é, né? Por que eu tô falando isso? Pra desmistificar o fato de que algumas... né, pessoas acham que é o parto normal que causa o dano, né, no assoalho pélvico, e não. E a vagina, ela foi feita, né, realmente para ter essa elasticidade. Senão a gente vinha com um zíper na barriga, né? Exatamente, Ela foi feita para ter essa elasticidade, alongar 220 vezes o tamanho dela normal e voltar para onde ela, né, tem que voltar, né, para ter essa elasticidade. O corpo foi feito para isso, exatamente, né? O mito de a mulher vai ficar larga, isso não existe, né, na verdade. A gente tem muitos relatos de famílias que as mulheres não tiveram partos, nem sequer engravidaram e tiveram distopia genital. Por alterações do colágeno daquela família, né? Sim. Então, tem paciente que tu palpa e tu percebe que ela tem uma fraqueza, né? Da musculatura, uma flacidez. Tem. Tu nem imagina, né? Porque tu olha pra paciente, às vezes é magrinha e tal, e tem aquele assoalho flácido, exatamente, né? E ser frouxa antes mesmo do parto não é bom, porque aumenta a tua chance de laceração, né? Também. Enfim, no parto. Exatamente, Nem de mais nem de menos, né? Tem que estar um assoalho pélvico preparado, na verdade, né? E o bom que se preparasse, né? Com a fisioterapia pélvica, né? Que é importante. Então, gente, a gente falou assim, fisioterapia pélvica é importante para qualquer mulher, né? Iniciou a vida sexual, seria interessante, né? Ter um entendimento, né? Porque, querendo ou não, se explica muita coisa, né? Sim. Antigamente, há pouco tempo, quando eu fazia gineco ainda, as pessoas, mas quando que eu levo minha filha? Quando ela menstruar? Não, gente, não é porque a menina menstruou que tem que levar na ginecologista, né? Porque não precisa começar a anticoncepcional simplesmente que a pessoa menstruou. Mas quando ela já tá começando a ter ideia de iniciar uma vida sexual, né? Sim. Talvez mais importante do que ginecologista fosse fisioterapeuta pélvica, né? Também. A gente indica, né, que pelo menos uma vez por ano, como a gente procura um ginecologista,
passar numa fisioterapeuta pélvica, né? Dar uma revisada, fazer uma manutenção dos músculos, né? Que isso é importante a longo prazo. Vai impactar, né, na tua... E Fê, na tua consulta tu faz uma anamnese, né? Sim. Aí faz o exame físico ali, Sim. né? No exame físico tu sempre palpa? Na primeira consulta, como é que é? Geralmente sim, mas eu deixo à vontade a paciente, Sim. né, se querer ou não. Tem umas que são muito tímidas e que não querem, ou que não vieram preparadas, apesar de não precisarem de uma preparação, né? Sim, eu sempre digo, às vezes elas me dizem, ai, não me preparei. Eu digo, psicologicamente, porque fisicamente não precisa. A gente começa uma avaliação sempre pelo abdômen dessa mulher, né? Já informando sobre questões de diástase, já vê se tem uma diástase presente. Diástase, gente, é a abertura aqui do reto abdominal, né? Exato. A gente tem um músculo aqui. Quem é sarado, aquela coisa que dá gominho, quem é sarado? Ele abre, né, na gestação. A gente tem uma diástase fisiológica, né? Exato. Que na gestação fica pior, né? Exato. E a gente consegue estabilizar essa diástase, se já tem uma diástase patológica, estabilizar ela para que ela não evolua. E aí depois vem uma mulher com uma hérnia umbilical, né? Ou depois no pós-parto ela volta com o abdômen estufado, ela come alguma coisa, estufa o abdômen, ou fica com aquela barriga de avental embaixo, porque ela perdeu a função daquela musculatura. Então a gente já começa por aí, por essa questão abdominal primeiro, que também vai ter toda a relação com o assoalho pélvico. E aí elas fazem vídeo, assim, da barriga mexendo. Meu Deus, o que será isso? Como é que falavam antigamente? Tinha um nome pra isso. Agora não sei. Você já estava vendo na internet. E aí, gente, são fezes, né? Porque abriu aqui, então a musculatura não tá mais protegendo, o intestino fica solto. Então, tu percebe o bolo fecal ali, não ficou nenhum nenê, nem nada. É realmente, são fezes, né? Gases, enfim. Fica feio, né? Fica estranho. Sim. Mas quando a gente palpa, é diferente. A gente palpa e afunda. Não é que nem o fundo uterino, né? Quando uma mulher ganha um bebê, a altura do fundo uterino fica ali na cicatriz umbilical. E às vezes a diástase fica aqui assim, né? Exato. E aí a mulher fica, meu Deus, mas eu tô grávida. Não, é a fraqueza da musculatura. Exato. Abdominal. E aí, às vezes, até essa fraqueza abdominal, muitas vezes já dá na gestação, de tu ficar com uma dor insuportável na lombar, né? Porque essa barriga ela não tem a função de sustentação, né? E a gente dá a importância porque ela precisa de sustentação, né? Então, tem exercícios que a gente deve evitar, né? E a gente orienta já nessa primeira consulta. Tá com personal, tá na academia. É legal que também o professor da academia, ele tem essa base, vamos dizer assim, mas na maioria não tem, de instruir. Porque a gente chega, às vezes, gestantes que fazem abdominal na academia. A abdominal normal não pode, né, gente? Leg press também eu sempre falo, evita fazer. Não pode. Então, qualquer exercício que aumente muito a pressão intra-abdominal pode aumentar a diástase, né? E não só a diástase, como o assoalho pélvico também, porque se aumentou a pressão aqui, tu empurra tudo pra baixo, né? E aí vem as incontinências ou fraqueza da musculatura. E dicas também a gente dá já nesse primeiro contato de posições e posturas que ela tem que evitar durante o dia, né? Uma delas é aquela clássica, né, da mulher se deitar na cama e se levantar com a barriga, né, forçando a barriga pra frente. Isso não é legal, né? A gente sempre instrui que elas começam já desde lá, quando começaram a descobrir a gestação, a começar a levantar da cama e deitar sempre de ladinho. A Fê, quando eu fiz com ela, me viu levantando de barriga pra cima, ela falou, tu deixa as tuas gestantes levantarem assim. Agora, cada vez que elas vão levantar, eu digo, de lado. E elas falam. E é muito legal essa parte, assim. Questões cotidianas, no dia a dia mesmo, assim, pra evitar... A gente sabe que na gestação tá tudo muito instável e às vezes tem uma dor na virilha, uma dor no púbis e a gente faz e dá orientações já para ela sair dali já instruída de como evitar essas dores, né? E aí a gente começa a investigação do assoalho pélvico, ver se tem contratura, ver se tem fraqueza, né? Tensão da musculatura, e a gente começa a instruir essa mulher e avaliar. São classificações como agilidade do assoalho pélvico, flexibilidade, coordenação, o quanto que essa mulher consegue resistir de força, isso tudo é muito, muito importante. Se essa mulher consegue relaxar, se essa mulher consegue tossir e ativar o assoalho pélvico, ou seja, quando ela tosse, ela empurra todos os órgãos para fora, então tudo isso a gente vai trabalhando e vendo ali nessa avaliação, né? É investigativa mesmo para eu falar para essa mulher, olha, para ti é esse exercício diferenciado, né? Não é uma receita de bolo. Individualizado, exatamente, né, gente? Não adianta a gente aqui dizer, olha, a gente, né, até no próximo vídeo a gente vai dar umas dicas, mas... gente, é individualizado, né? Esse períneo tem que ser avaliado. Exato. Então, não tem receita de bolo. Cada cada pessoa sofreu coisas específicas na vida, né? Tem uma questão pessoal de contração e relaxamento, né? Então, ela tem que ser avaliada individualmente, na prática, né? Sim. Não adianta, a gente não vai
ficar dizendo pra vocês, ó, faz isso, isso e isso, porque não é o ideal. O ideal é ir numa fisioterapeuta pélvica pra ter, enfim, realmente ter o assoalho pélvico bem avaliado e a conduta certa, né? Exato. E aí, depois dessa avaliação, a gente passa pro videogame da Pepeca, né? Que todo mundo adora. Biofeedback. Biofeedback, exatamente. A Fê fazia comigo, mas a gente fofocava no meio. A fadinha Não nunca rendia. ia pro lugar certo, não rendia. E elas Tem que se adoram, concentrar. elas adoram porque é um feedback da tua musculatura, né? E aí tu joga um joguinho de contração, aí a fadinha sobe, relaxa, e ali ela consegue entender, claro, eu já fiz a minha avaliação, mas é mais pra ela entender do que a gente tá falando, qual é o músculo que mexe, que a gente tem que isolar outros músculos, que a gente não pode, numa contração de assoalho pélvico, a gente não pode mexer a perna, a gente não pode contrair o glúteo, nem o abdômen, então tem que estar focado mesmo ali na musculatura pélvica. Eu acho o íntima biofeedback bem interessante pra gente ter noção de onde a gente tá fazendo a força, né? Exato, E Às vezes aí, a gente não tem noção, né? Porque sim. antigamente a gente dizia, ai, força de cocô na hora do parto, né? Sim. Na Totalmente real, é errado, mais né? força de xixi, né? Força de xixi, exatamente. Não é de cocô. Não, Então, são várias coisas, né, que a gente vai organizando. Sim. E na fisiopélvica, a gente, fazendo o biofeedback, a gente tem essa noção, né? De onde que é tal força. Exato. E se há uma mulher que precisa relaxar, ali ela vai entender como que ela faz pra relaxar, porque ela não tem ideia ali. Tem Ela gente chegou que não ali. consegue relaxar bem, tem gente que Exato. não consegue contrair bem. E aí também mostra. Exatamente. Aí, às vezes ela chegou ali com muita atenção, ela começa a olhar ali, como que eu faço pra relaxar? E ela consegue, né, acompanhar no biofeedback, que é muito legal, assim, é uma boa visão, assim, né, do todo, assim, do assoalho pélvico. E aí depois ela vai pra casa com esses exercícios domiciliares, né, e aí vai depender muito do que a gente achou nessa consulta, né. Às vezes é uma gestante que já apresenta uma incontinência urinária, ela vai vir mais seguido na fisioterapia. É uma gestante que já palpou ali, ela tem dor na relação, ela também vai vir mais seguido. Se é uma gestante que faz atividade física, que não é sedentária, uma coisa que a gente instrui muito, né, Kelly, tu também no consultório, né, o que é bem difícil. A maioria faz, né, graças a Deus, mas tem algumas que são bem resistentes, né, e que não querem fazer exercícios. Gente, é fundamental a atividade física, né, exercício de resistência de força, mais um funcional, né, então tu tem que estar preparada. A gestação, e principalmente o parto, pode ser uma maratona, né? Então, como que o atleta se prepara para maratona? Ele treina. Né? E é trabalho de parto, né? Se não fosse É, trabalho, não teria esse então nome. Não adianta achar que você é o alecrim dourado, que vai ter um parto orgásmico e super fisiológico, tudo vai acontecer linearmente, porque não é bem assim, né? Então, às vezes, a gente percebe também que o bebê não tá bem posicionado e a físio ajuda muito nisso, né, Fê? Parto não, gestações de bebês pélvicos ou transversos, né? A gente não pode garantir que fazendo os exercícios, né, como aconteceu no Chico. O meu não virou, né? Nem a Maria nem o Chico viraram, vamos lá. Garantir que essa mulher vai conseguir trazer esse bebê para ficar cefálico, mas a gente dá instruções e dicas de exercícios, né, e faz ali junto com elas no consultório. É o que dá pra fazer, né, gente? Exato. A gente faz o que tem que ser feito. E junto a indicação de acupuntura, né, que também ajuda super, né, mas são incentivos que a gente dá pro bebê voltar ali para onde ele precisa virar, né. Gente, o bebê pélvico seria um bebê sentadinho assim, na pelve, não de cabeça para baixo, né? E o certo seria ele, né, vir assim. O ideal, né? Exato. Mas alguns não querem, são tão preguiçosinhos que estão bem acomodadinhos ali. E a explicação pro pélvico podem ser diversas, né? A gente não tem muito como dizer, ficou o pélvico por este motivo. Não tem, simplesmente. Tem, né? Mas sedentarismo. Muito tempo sentada. Muito tempo sentada, como é o meu caso, na minha profissão. Tensão de diafragma também. A gente tentou fazer liberação miofascial, não rolou. Não, é simplesmente o bebê também quis ficar lá e ficou cômodo e é isso, ele escolheu. E a gente sabe, né, gente, que o parto pélvico, ele é uma possibilidade, não é que não possa acontecer, né, claro, mas que ele é um parto com maior chance de desfechos desfavoráveis. Então, a gente tenta virar esse bebê, até porque um bebê pélvico, ele também tem mais chance de luxação congênita de quadril, né? Então, se a gente puder virar esse bebê, mesmo se a paciente estava planejando uma cesárea eletiva,
o melhor realmente é tentar virá-lo. Sim. Porque pra ele também é melhor estar cefálico pro bebê. Sim. Estar de cabeça para baixo. Isso, exatamente. E aí a gente consegue trazer essa mulher o quanto antes, né? Eu falo com ele que 28, 29 semanas tá fazendo as ecografias e esse bebê continua pélvico, ela venha pra fisioterapia, porque o quanto antes a gente conseguir mais espaço, né? Mais líquido, a gente consegue ter mais chances de bebê virar, né? E Fê, o que tu indica, assim, ó, exercícios diários, exercícios semanais, a partir de quantas semanas focar ali naquela... Porque eu lembro que quando eu saí do teu consultório, tu me deu uma listinha ali, né? Pra relacionar respiração com contração de abdômen e tal... né? Quantas vezes tu acha que é indicado? O que tu sugere? É que vai depender muito da gestante, da paciente, problema, né? mas no mínimo 3, 4 vezes na semana é o indicado de fazer, né? Igual... A partir de quantas semanas? A partir começa, né? A partir de 13, 14 semanas, que a gente já sabe, né, que não tem riscos, né? E a gente fica mais tranquilo até pra fazer a avaliação e tudo, né? Até pra ver se é um bebê viável, né, gente? Porque também. A gente sabe que as chances de perdas gestacionais precoces são muito maiores, né? Sim. Então, enfim, a paciente fez a morfológica do primeiro trimestre, viu que tá tudo bem, vai, né? Exato, E aí vai depender muito também da questão, né, da avaliação, mas no mínimo de 3 a 4 vezes na semana e fazer essas ativações na academia, fazer esses controles de pressões, de respiração também na academia e usar essas questões todas no dia a dia, né? Então tudo vai depender, não temos como Então a físio, agora focando na gestação, a físio ensina a respirar, a contrair, a relaxar, né? Exercícios do assoalho pélvico, exercícios na bola, né? Mobilidade pélvica, né? A gente sabe que a mobilidade pélvica ela é muito importante para desfechos de parto, né? Quanto mais flexível tiver essa pelve, quanto mais móvel tiver essa pelve durante a gestação e quanto mais ela trabalhar essa mobilidade, né? Mas são exercícios específicos também, não é só rebolar na bola, então a gente consegue melhorar essa capacidade dessa mulher de se adaptar, não só na gestação, né? Com dores, diminuir desconfortos, mas também no parto, né? É um parto mais rápido, né? A gente hoje tem estudos científicos que mostram que a fisioterapia pélvica, ela diminui até em 1 hora o trabalho de parto, então isso é muito bom, né? Então tem tudo isso. E chance de laceração também, né? Quem faz fisioterapia pélvica com um objetivo de parto normal, a gente chega ali em 34 semanas, também vai depender muito da paciente. Se for uma paciente com tensão de assoalho pélvico, a gente pede para vir antes. Mas em média, ali 34 semanas ela retorna pra gente começar a preparação de trabalho de parto mesmo. Massagem perineal. Massagem perineal, que é super importante para evitar as lacerações graves, massagem né? perineal, gente, é uma massagem que a gente faz com os dedos. Pode ser a paciente ou o marido, né? A físio ensina na consulta. Com 2 dedos ou com o dedão em movimentos circulares na vulva, entrando na vagina, ali no introito vaginal, né? Pra tentar aumentar a complacência dessa vulva, né? Sim, deixar ela flexível, maleável, né? Porque ela vai suportar como eu tinha falado antes, essas 220 vezes, ela tem que estar preparada para isso, né? Para esse estiramento. E preparar essa mulher e trazer segurança para ela, acho que essa é a parte fundamental. Trazer essa consciência, porque daí na hora do parto não vai ser uma novidade. Exato. Né? Ela vai sentir que o bebê tá coroando, que é quando tá saindo a cabeça, ela vai, porra, mas eu já senti isso aqui. Isso aqui agora tá coroando. Isso aqui é o círculo de fogo. E isso é o objetivo da fisioterapia, né? Traz esse autoconhecimento, a mulher saber exatamente que fase que ela tá, porque ela se preparou, ela estudou, e ela sabe o que ela vai esperar daquele parto. Ela não vai cair simplesmente de paraquedas, ela tá aí agora, o que eu faço, que tensão, que medo. E é isso. Possivelmente não vai ter, né? E aí a gente trabalha também qual que é a respiração pro trabalho de parto, né? As respirações que a gente tem que evitar, que é o cachorrinho, né? Que a gente... Jamais. Que a gente sabe que cansa, que fadiga, e muitas vezes leva uma fadiga materna, e às vezes a mulher tá exausta e pede uma cesárea porque respirou errado. E às vezes é assim, né? Na dúvida, cheira flores só pra vela. Também, também. A gente ensina para criança isso, né? Sim, verdade. Trabalhamos também como que é o expulsivo, a força que tu vai fazer, o que tu vai sentir, o círculo de fogo, e falar para essa mulher, que às vezes tem umas que não sentem, mas já explicar para ela, pode ser que tu sinta o círculo de fogo, que é quando o bebê tá no auge da amplitude ali do canal vaginal, né? O bebê já tá coroado. E aí a gente ensina elas que... São microlacerações, né, gente? Tá microlacerando ali a vagina, uma coisa que a gente não visualiza,
mas tá acontecendo, né? Exato. Então dói. Isso, e fazer com que ela entenda que vai acontecer esse momento, para ela não se desesperar, porque muitas vezes acontecem lacerações nesse momento. Porque ela se desesperou, ela não estava esperando que ia ter esse momento e ela fez uma força. E por isso que é tão importante a gente ser muito tranquilo, né? E ter paciência, principalmente no expulsivo. Não querer um parta-jato, né? Exato, porque é aí que dá merda, Sim, né? sim, é o sonho de todo mundo, força né? comprida, não para. Rasgou tudo. É isso, Não, exatamente. deixa a paciente fazer a força na velocidade dela. E tem umas que me perguntam, tá, mas se eu fizer essa força e soltar, o bebê não vai voltar? Não, gente, e é legal que ele vai e volte, porque ele tá trabalhando. Vai ajeitando o caminho, tá né? maciando o assoalho pélvico também, então já é uma preparação, isso é muito bom também. E a gente faz também o trabalho do Epinô, não trouxe aqui, mas queria ter mostrado, que é um balão, é um dispositivo que a gente infla, depois de fazer a massagem perineal dessa mulher, a gente infla esse dispositivo e dá para essa mulher a sensação de que é algo dentro da vagina dela, porque até então a gente só treinou com os dedos, né? Ou às vezes a gente treina com essa sondinha aqui, ó, muitas vezes. Coloca essa sondinha e essa sondinha tem também, é um biofeedback para a mulher, né? Tanto dá para te fazer contrações com ela dentro da vagina e a cada contração, essa sondinha, ela se abaixa, né? A gente consegue ver, visualizar isso, né? Mas também a gente consegue cada treinar. contração vaginal, né? Vaginal, isso. Cada contração vaginal, a sonda se abaixa e relaxamento, a sonda volta. E a gente consegue trabalhar também o relaxamento com essa mulher até muito antes até, né, desse momento que ela volta, que ela retorna, de tentar expulsar a sonda e dar para ela um condicionamento de como que vai ser também. O Epinô é um balãozinho, né, que a fisioterapeuta coloca dentro da vagina, começa a inflar e aí a paciente sente ali, né? Exato. Tá, enfim, alongando. Algumas não sentem. Semana passada teve uma que disse, eu não senti. Tá, mas é que assim, ó, o canal vaginal são 3 dedos. Se a fisioterapeuta coloca além desses 3 dedos, a mulher não vai sentir. Então tem que estar um pouquinho antes pra ela ter essa percepção. Mais baixo, né? Mais baixo, exatamente. Então, bota lá no colo, não né? sente, não vai sentir, realmente. Porque quando que a gente sente o puxo, gente? Quando o bebê tá abaixo do 0. Sim. Né? Do DELI, né? Dos planos de DELI. Então Sim. o bebê começa... Até me empresta aqui. Isso aqui, ó. Ah, esse aqui que eu adorei. Tem aqui, né? O bebê começa a descer, então tá por aqui assim, começa a cabeça do bebê, que é osso, bater no osso. Então isso dói, né? Exato. E aí, quando baixa do 0, a paciente começa normalmente a ter puxos, dependendo do grau de dilatação que ela tem. Tem gente que... Puxo, gente, é a vontade de fazer a força no expulsivo. Tem gente que tem puxo com 8 centímetros, porque o bebê tá muito baixo, né? Sim. E tem gente que só vai ter puxo quando tá completa e com o bebê bem mais baixo. Então é isso, quando a fisioterapeuta coloca o Epinô muito pra cima, não vai sentir, né? Aí tem que botar um pouquinho mais pra baixo pra ter essa percepção. Bem no músculo mesmo. Né? E deixa eu fazer aqui. É assim, né, gente, ó. O bebê tá... Essa seria... Assim, seria a posição ideal do bebê, né? Um dorso... ideal, gente. Para outro momento a gente fala... O neném nasce com o dorso à direita ou à esquerda, vamos deixar bem claro, tá? Quando a gente fala que o dorso ideal, melhor, seria o dorso à esquerda, é porque o bebê só vai ter que fazer uma rotação assim. Quando o dorso ele tá pra cá, a rotação ela é um pouquinho mais difícil por toda uma questão músculo-aponeurótica de órgãos e ossos, enfim. Então o ideal, aqui, tá? Aí o bebê vai descendo. Um dia a gente faz um vídeo de mecanismo do parto, né? E vai fazer isso aqui, né? E aí quando ele tá aqui assim, dá o push, né? Quando ele chega aqui assim. Exato. E aí ele vai... E as pessoas acham que o bebê desce reto, né? No parto, ele faz todo um giro, né? Não é só a mãe que faz a força no parto, né? Não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre técnicas aí pra gente fazer o bebê encaixar melhor, enfim. Porque não é simplesmente esperar, né? E só fazer força. Às vezes ele não desce bem, às vezes ele desce assinclítico, com a cabeça tortinha, assim, assinclítico posterior, anterior. Às vezes ele desce assim, com o occipito sacro, que é pior, é um trabalho de parto, normalmente com um expulsivo mais doloroso e longo. Então, enfim, né? O bebê pode descer de várias formas. E fazendo os exercícios de fisioterapia pélvica, a gente consegue ampliar o espaço para ele descer melhor, né? Exato,
Na teoria, né, gente? Porque na prática, só olhando ali na hora, né, pra ver como é que vai estar cada paciente, né? Sim. Tá, aí o Epinô te dá essa sensação, né, essa consciência de que é algo dentro da tua vagina, porque é muito parecido. Tem fisioterapeutas que trabalham com alongamento, com, a cada fisioterapia, cada consulta, ela vai lá e infla cada vez mais, ela anota quantos centímetros essa mulher conseguiu alongar, e isso não vale de nada, não tem como, né? Então, claro que a gente não vai alongar perto, próximo da cabeça, mas é só pra essa mulher ter uma sensação de que é algo saindo da vagina dela. Exato, essa consciência de algo saindo pela vagina. E lembrando que durante o trabalho de parto, a gente está encharcada de hormônios do parto que nos fazem tolerar, né, algo grande saindo pela vagina, né? Cheio de ocitocina, adrenalina ali. Sim. E aí essa mulher, ela expulsa, né, com a respiração certa, com a vocalização que a gente ensina, né, a questão toda da vocalização que a gente sabe que tem essa conexão com a garganta, com a vagina, elas colocar as duas, né, anatomicamente as duas são muito parecidas, né, então tem relação total. A mulher que não vocaliza, né, que fica oprimida, que tem bastante, né, Kelly, de sentir vergonha mesmo de fazer essa força, a gente tenta ensinar no consultório. O parto é animal, né, gente? O parto é visceral, a gente vai, tipo... Às vezes você, mas qual a melhor posição? Vai procurando, a gente é tipo um bichinho ali, tipo um cachorro, né? O cachorro, ele normalmente se esconde, vai parir num canto ali no meio da noite. Não deixa de ser muito diferente. Só que a gente não pode se esconder, né? Então, mas tu vai tentando, tu vai arrumando a posição que tu acha melhor, né? Isso. Às vezes a gente troca, só no expulsivo, às vezes a gente troca 5, 6 vezes a posição, né? E às vezes é a mulher que vai achar, né, o que ela... E às vezes ela tem na mente que vai ser numa posição, ou que tipo assim, ai não, aquela posição de jeito nenhum. E né? E a gente faz isso também, a gente passa todas as posições para essa mulher possíveis, né, de parto, porque às vezes tem umas que não tem noção, mas pode parar em pé? Não sabia, pode parar. E a gente vai trabalhando isso também, né, e a gente faz o Epinô, ela ter essa sensação do Epinô saindo em várias posições, porque às vezes ali ela também não sente. Eu de cócoras não sente muito, acho que eu não gostei. E às vezes acontece ao contrário, chega lá e gosta, né, então a gente dá só um norte pra ela. Depende daquilo que eu falei, né, gente, do quanto o osso tá com osso aqui, né? Então, dependendo ali da posição do bebê, tu vai conseguir ficar em uma ou outra posição para parir, né, Fê? Sim. E a gente trabalha muito essa mobilidade também nas consultas, né? Claro que quanto antes essa mulher trabalhar essa mobilidade, melhor, mas a gente trabalha também junto isso e essa mulher vai mais segura pro parto, assim. E eu sempre falo para as pacientes, a gente não pode querer só achar uma posição confortável. Porque às vezes o conforto não faz evoluir. Exato. Né? Às vezes a gente coloca a paciente numa posição e ela não sente. E ela não sente. E às vezes tu coloca em outra e a paciente, não, aqui tá muito desconfortável. Só que às vezes... Desconfortável tá bom. Só que às vezes quando o parto tá mais disfuncional, é o desconfortável que eu preciso, né? Sim, então tem situações em que a gente tenta colocar a paciente em uma ou outra posição justamente para ajudar esse parto a fluir. Porque daquele jeito não tá dando, né? Sim, também. E aí a paciente tem que estar com a mente aberta, né? Pra ficar de 4, pra ficar de lado, pra ficar em pé, pra, enfim, às vezes sentar na banqueta também. A posição que ela achar melhor, né? A posição que ela se sentir melhor. Mas lembrando que quando o parto tá disfuncional, quando às vezes tá meio demoradinho e tal, a gente sugere algumas posições um pouco mais desconfortáveis mesmo, mas é pra fluir, né? Sim, às vezes até pra questão do bebê, né? Pra ele oxigenar melhor. Isso, não é na primeira... Ontem, né, a gente teve. Sim, Ontem, né? Às vezes o bebê desacelera em alguma posição. E aí a gente precisa... Não é na primeira desaceleração que a gente tem que correr levar pra cesárea, né? O bebê desacelerou, bom, vamos mudar a posição. A paciente estava de barriga pra cima. De barriga pra cima desacelera mesmo na cardiotoco. Vira de lado, hidrata, põe oxigênio, enfim, não resolveu? Sim. Segue desacelerando. Ontem levamos pra cesárea, né? Mas o desfecho foi ótimo, o bebê nasceu bem. A cardiotoco é um exame que, não sei se eu já falei aqui, mas é aquele que a gente coloca a faixinha aqui e outra embaixo pra avaliar frequência cardíaca, mais contrações e ainda tu aperta num botãozinho pra avaliar a movimentação. Então, esse é um exame pra avaliar a situação fetal, né? E por vezes, esse é um exame que ele não vem ideal como a gente gostaria. A gente sabe que é um exame que tem muito falso positivo, né? Então, às vezes a gente tira um bebê super bem, depois de tu ter indicado uma cesárea por desaceleração, e tu pensa assim, porra, será que era um falso positivo ou eu tirei esse bebê a tempo? Não interessa. Interessa que o bebê tá bem. Exatamente. Isso
isso, né, Fê? Isso. Acho que sobre fisioterapia pélvica, consulta de fisioterapia pélvica, de que a gente falou, explicou bem pra vocês da importância, da necessidade. Não comprem o curso de pompoarismo, por favor. Não comprem, não comprem gato por lebre, né? Não achem que a prof de Pilates vai fazer esse serviço. Não achem que a doula vai fazer esse serviço, né? Cada profissional tem o seu espaço no cenário do parto, né? Então, a fisioterapia pélvica, sem dúvida, ajuda muito, traz uma consciência absurda e também alívio da dor. Eu sempre falo, às vezes, eu tô com dor. Bom, tá fazendo atividade física? Não. Tá fazendo fisiopélvica? Não. Ou às vezes só uma caminhada. Não porque tem não almoço grátis nessa vida, né, amor? Vai ter que treinar essa perereca sim pra fazer esse parto fluir adequadamente, né? Sim, até porque o parto vai demandar, né, força, né? Ela vai ter que agachar, ela vai ter que, né? Vai demandar, é um trabalho de parto, então ela precisa estar pronta pra isso, né? Se prepara, Exatamente, né? Atleta se prepara pra maratona. A gente, Não como é gestante, tem que se preparar pro parto. Provavelmente será uma maratona. Exatamente. Fê, muito obrigada. Obrigada eu. Gente, beijo e até Tchau. o próximo vídeo.